Vamos lá, requerida, muito bem-vinda à nossa live sobre TDAH, ansiedade e depressão. Eu gostaria que Uhum. tu te apresentasse para as pessoas te conhecerem, saberem da onde tu fala, o que tu faz, que tipo de pacientes tu Uhum. atende. Então conta pra gente. Ok, bom dia para todo mundo que está por aí já também. Eu sou a Renata, eu trabalho com neuropsicologia já há bastante tempo, então sou psicóloga formada há 20 anos. Trabalho com neuropsicologia já há uns 17, 18 anos aqui em Ponta Grossa. Com um foco maior em avaliação neuropsicológica mesmo, com psicoterapia, algumas questões de reabilitação, mas o foco maior em avaliação neuropsicológica. Hoje conto com uma equipe comigo, né, pensando nessa questão da avaliação mesmo, da gente poder oferecer um serviço de excelência e qualidade nessa área aqui na região, continuar com esse propósito aí da avaliação neuropsicológica, levando um trabalho de qualidade. Então, Perfeito. Desculpa, Rê, perdão. não, imagina, ia só complementar da especialização em neuropsicologia que eu fiz, né, 2007 que eu concluí, então desde então aí essa caminhada de muitos cursos, sempre muita atualização, sempre participando e conhecendo pessoas maravilhosas nessa caminhada como você, né, Ni? Querida. E aonde tu fez a tua especialização? É importante que as pessoas saibam também, Eu né, fiz Rê? em São Paulo, no Hospital das Clínicas, na USP, né? Pelo CEPSIC, lá em São Paulo. Perfeito, Rê. E com alegria também, eu acho que é importante a gente adicionar no teu currículo, né? Que agora tu faz parte da minha equipe também de supervisores dentro da mentoria, né? Dentro da Neuropsi Mais Leve, que é a mentoria que eu tenho de carreira para neuropsicólogos. E tu compõe a minha equipe agora com muita alegria como supervisora clínica. Sim, verdade. Isso, meu Deus, é muito gratificante fazer parte da sua equipe, Niesse. Poder fazer parte da tua equipe e oferecer o que eu sei fazer para as pessoas da mentoria, com pessoas tão queridas, né, que a gente já está aí numa caminhada também. Muito, muito feliz mesmo por tudo isso. E eu acho que é importante falar, né? É muito verdadeiro, assim, a gente se conheceu dentro da mentoria, né? Tô participando dentro da mentoria. E algo que para mim ficou muito evidente ao longo do tempo é o quanto eu tenho de concordância contigo, né? Em raciocínio clínico, em tomada de decisão, todas as coisas que eu via tu te posicionando, eu dizia, não, concorda isso? Não, concordo, é isso. Eu disse, não, a Rê era a pessoa que eu estava esperando, né, para compor a minha equipe, que realmente tem uma sintonia muito grande em relação ao raciocínio, em relação à tomada de decisão clínica. Então é uma alegria muito grande o nosso encontro, né, Rê? A gente já falou isso, mas gosto de deixar Sim, público. muito mesmo. Muito feliz por ter tido essa oportunidade e continuar com essa oportunidade de aprender tanto com você nessa caminhada e hoje como parceiras. Isso é muito, muito legal, muito gratificante. É muito bom. Mas vamos então para o nosso assunto da live de hoje, que é o TDAH e a ansiedade e a depressão. E a gente vai falar sobre esse tema voltado para a avaliação de adultos, mas também podemos abordar aí sobre o desenvolvimento infantil, sobre crianças e adolescentes, que é também, né, uma temática não incomum a gente vê no consultório, bem frequente, mas a gente costuma ver bastante essas dúvidas em relação ao diagnóstico, porque é mais fácil a gente vê a diferenciar esse diagnóstico muitas vezes na infância, em alguns cenários, porque a gente tem um relato mais próximo do neurodesenvolvimento, né? Na vida adulta, a gente tem já o adulto lá na vida, na sua complexidade de acontecimentos, de desenvolvimento, e o que acaba acontecendo, né, Rê, é que é muito difícil de diferenciar muitas vezes. O adulto vem com queixas relacionadas ao TDAH,
mas a gente sabe, a gente vê ali os sintomas que também tem ansiedade e depressão. Então, eu gostaria de começar essa live, eu acho que é bem importante para o nosso público, falando e ouvindo de ti, né, sobre o que é o TDAH, quais são os sintomas do TDAH e o que isso tem a ver com cognição, com funcionamento neuropsicológico. Então, conta pra Uhum. gente. Vamos lá, o TDAH hoje como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, fica muito essa questão, era só criança que tinha TDAH, então já há muitos anos a gente tem estudos robustos da presença do TDAH e dessa prevalência do TDAH na vida adulta, né? E muitas vezes também a gente identificando hoje em dia em idosos. Então, como um transtorno do neurodesenvolvimento, é lógico que na infância a gente consegue identificar muito melhor, mas não é impossível da gente identificar na fase adulta. Então, fica muito o ponto central do TDAH nas questões da baixa regulação da atenção, da inquietação, a hiperatividade, a desregulação, né, emocional, essa desregulação da atenção com a ação, a motivação, a frustração, baixa tolerância à frustração. Então, são vários sintomas, ele é multifatorial, né? Então, assim, tem os sintomas principais, eles são muito frequentemente confundidos com sintomas que as pessoas podem apresentar num quadro de ansiedade, num quadro de depressão, no pânico, enfim, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, é muito comum em diversos transtornos e condições também, né, de saúde, condições emocionais, que a gente vai, num dia que eu não tô legal, eu não vou estar com a minha atenção 100%. Então, às vezes tem esse erro, né, de pensar o TDAH é só a desatenção. Então, não é, né, não é isso, ele vai muito além disso, é muito mais um transtorno com prejuízos significativos no funcionamento executivo, no controle inibitório, né, flexibilidade cognitiva, memória operacional, que hoje a gente teve muita, né, depois do congresso que estivemos há 2 semanas, né, da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, reforçando toda essa questão da memória operacional no TDAH, esse prejuízo grande de memória operacional. Então, nas atividades diárias, isso fica muito evidente. Às vezes a pessoa chega na fase adulta com prejuízos de uma vida toda ali, né, se atropelando nas coisas, achando que não dá conta, eu preciso fazer muito mais que os outros para conseguir o mesmo resultado, e chega sem esse diagnóstico, muitas vezes confundido por quadros de depressão e ansiedade que eles frequentemente vêm como comorbidades, né? Perfeito, perfeito. Então a gente pode entender o TDAH como um transtorno do neurodesenvolvimento, no sentido de que a gente vê a manifestação dele já no início da vida, na infância, né? Ali até o Sim, início da adolescência, os manuais preconizam que é a faixa etária que eles precisam estar ali presentes, porque eles têm essa característica neurodesenvolvimental, essa base neurobiológica, né? sim. Muito forte. E o que acontece muitas vezes, né, no adulto, vamos pegar assim os cenários, né, no adulto, é que ele chega na vida adulta sem esse diagnóstico, por falta de conhecimento das pessoas na época, né? A gente ainda tem adultos que viveram, nós vivemos isso, né? E a gente tem a mesma idade. Sim. Nós vivemos, acho que a gente tem a mesma idade, né? Acho que sim, 13 ou Acho, 31. acho que um pouquinho, acho que eu sou um pouquinho mais. Então, um pouquinho mais. Ah, mas é a mesma geração, né? A mesma geração ali. Um pouquinho mais, mas assim, a mesma geração, a gente vem também dessa geração de pessoas que não tinham conhecimento nenhum sobre diagnóstico, né? Eu lembro, assim, acho que durante a minha adolescência, uma vez eu ouvi falar que uma amiga minha tinha sido diagnosticada com TDAH, mas ninguém fazia ideia do que se tratava, né? Então, imagina, tem pessoas mais velhas que também não, e muitas vezes a gente ainda vê hoje, né, isso acontecendo. Então, a gente vai ter essa problemática aí ao longo dos anos. E o que acontece no adulto, então,
é que ele muitas vezes chega no consultório, chega ali, até no consultório de um psiquiatra, né, de um neurologista, ali com queixas relacionadas à cognição. Então, esquecimentos, falta de organização, dificuldade, né, de conseguir, Sim, muitas vezes até performar profissionalmente, então encontrar um trabalho que consiga manter, um projeto de vida que consiga manter. Manter uhum, relacionamentos muitas vezes pode ser uma dificuldade em função das dificuldades de autorregulação, de sim, impulsividade, né? E esse é um ponto muito importante, né? A literatura aponta, apesar do nome, que o nome é um grande confundidor, né, Rê? sim, Transtorno do uhum, déficit de atenção e hiperatividade barra hiperatividade, nós sabemos que o núcleo de dificuldade do TDAH é a autorregulação em sim, todo que acaba é, dificultando e trazendo todos os comportamentos disfuncionais. Então, a uhum, autorregulação da motivação, a autorregulação da própria atenção. Então, por exemplo, eu posso estar aqui conversando contigo e algo no meu ambiente está me distraindo, mas eu preciso me autorregular para manter o foco e continuar conversando contigo com coerência, porque senão posso começar a me perder na conversa, sim, certo? Ou até um uhum, pensamento, né? Eu posso estar preocupada com alguma coisa, uma reunião que eu tenho depois, e se eu não me autorregulo, o que acontece? sim, Eu vou me perder na tarefa, né? Então, eu posso, por sim, exemplo, estar com um projeto muito legal, uma proposta de emprego muito interessante, mas daí algo começa a me desmotivar ou algo mais motivador começa a aparecer para mim, uma oportunidade, sei lá, de tirar férias, de viajar, de ir para um festival de música, né? Vamos pensar na sim, nossa juventude aí. Pode acontecer e eu preciso conseguir autorregular a minha motivação, a minha para se tolerância à manter frustração naquela para me tarefa. manter, Aham, sim, né? aham, Então, a autorregulação é esse centro. Um grande problema que a gente tem realmente no TDAH é que os sintomas de TDAH, eles estão presentes em praticamente todos os quadros todo, psiquiátricos, né? todo Neurológicos, então nem se fala. aham, sim. E essa questão da ansiedade, né, que eu trazendo para o que a gente estava, né, o TDAH com a depressão e a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade generalizada, ele rouba muito a nossa atenção, ele rouba toda a nossa a autorregulação também, né, então eu vou ficar ali pensando com aquele pensamento acelerado, me roubando daquele momento exato que eu estou tentando realizar algo, né, no meu projeto, ou mesmo pensando nessas questões de uma entrevista que eu preciso fazer, né, a ansiedade também, né, esse pensamento recorrente, ou mesmo a catastrofização, né, todos esses que vão nos roubar a atenção, nos roubar essa nossa regulação para a ação que eu preciso naquele momento, né, e acaba sendo muito confundido, né? Na fase adulta, que a gente já vem com tanta carga, né, na fase adulta. Então, uma pessoa, geralmente o TDAH, ele traz também esse prejuízo de baixa autoestima, por ter passado uma vida toda aí, correndo atrás, né, dependendo de como foi todo o contexto, que a gente sabe também que tudo isso vai interferir em como o TDAH vai se desenvolver ao longo da vida, essa estrutura familiar, o contexto educacional. Então, hoje em dia, as escolas estão mais preparadas, né? A gente tem levado isso também, essa conscientização, mas não era assim, né? Então, as Não. pessoas com a nossa idade que chegam, né? Ou mais, né, Rê? A nossa idade é ou mais, ou até um pouco menos, às vezes, né? Enfim. Sim, Uhum. aham, então os 30 a mais, ou mesmo os 20 e poucos aí sofrendo, né? E sem saber o que teve isso, que já apresentou algumas dificuldades na caminhada escolar e foi iniciando a vida adulta. Então, quando começa aquela fase da vida com uma maior exigência de funcionamento executivo, uma demanda maior de funcionamento executivo, que os sintomas vão ficar mais significativos, né? Então, às vezes,
vezes aquelas pessoas que tiveram um desempenho acadêmico ok, mediano ali, nada tão extraordinário, mas dava conta a que custo, né? E aí chega na fase adulta, aquilo, as demandas, né, da vida adulta, e dependendo do contexto, mesmo de universidade ou de trabalho, acaba que tem uma exigência maior de todo esse funcionamento que geralmente está ali as pedrinhas no sapato do TDAH, né? Perfeito, Rê, perfeito. E muitas vezes, então, isso chega, toda essa história complexa chega no consultório com uma demanda, né? Uma dúvida, Sim. perguntas. E é nesse contexto que a avaliação neuropsicológica e uma avaliação muito detalhada, muito aprofundada da história de vida do paciente contribui para a gente poder fazer esse diagnóstico diferencial. E agora vamos falar Uhum. um pouco sobre quais são as principais dúvidas que surgem para os pacientes e também para os profissionais quando eles vão fazer a avaliação neuropsicológica do TDAH. Temos uma pergunta aqui Uhum. do início da live que eu já deixei aqui paradinha, aqui depois eu vou olhar as perguntas seguintes, né? Em que a nossa colega PCQ, não sei, é esse o nome, tá? Do IG dela, ela falou o seguinte, que ela fica preocupada de fechar o TDAH, sendo que não tem prejuízo na avaliação cognitiva, que a avaliação cognitiva é limpa, né? O que a gente quer dizer com Uhum. isso, prejuízo na avaliação cognitiva? Tu faz toda a testagem de inteligência, atenção, funções executivas, memória, percepção, todos os Muito comum, componentes né? muito aprofundados, linguagem, que não é um sintoma de TDAH, mas assim, estou Uhum. exemplificando, né? Uma avaliação Sim, profunda e bem interessante. E aí, o que acaba acontecendo? A avaliação é toda excelente. O paciente tem tudo intacto, né? Assim, sim. muito bom. O paciente vai bem em tudo. E aí, muitas vezes, surge a dúvida do paciente. Bem, mas como assim? A neuropsicóloga fez a minha avaliação. A avaliação aqui, eu não tenho nenhum problema cognitivo, não tenho déficit na atenção, não tenho déficit na flexibilidade, na inibição, em medidas de autorregulação. E aí, eu posso ou não posso ter TDAH? E o neuropsicólogo, Sim, muitas vezes, também se pergunta isso, mas assim, como é que eu vou fechar um TDAH? Se a pessoa veio fazer avaliação neuropsicológica sim. Tudo para investigar perfeitinho. isso e eu não Uhum. vi problemas, né? Então, Sim. reconta, né, para nossa audiência aqui o como pensar sobre isso, o que entender sobre Sim. avaliação neuropsicológica no TDAH nesses casos. Uhum. Então, justamente é muito comum isso, né? Então, o TDAH ele ter um desempenho ótimo nos testes cognitivos, nas investigações dos domínios cognitivos que a gente investiga. Nem sempre o TDAH vai ter um prejuízo significativo nos testes cognitivos, nas tarefas cognitivas. Isso acontece todo dia, né? É frequente no consultório, principalmente na fase adulta. O que acontece? A gente está num ambiente controlado, de certa maneira, o consultório vai proporcionar com que ele tenha um melhor desempenho. O que a gente vai avaliar são as nuances ali no decorrer do processo da avaliação, as sutilezas nesse desempenho, e por isso que a gente fala muito na avaliação neuropsicológica dessa avaliação mais qualitativa, a gente usando os instrumentos padronizados, instrumentos com as validações, as normas para a nossa população, mas também podendo olhar essas discrepâncias entre um instrumento e outro, um domínio cognitivo e outro, um tipo de tarefa específica. Então, numa tarefa de atenção concentrada para uma tarefa de atenção seletiva, as diferenças ali do desempenho do próprio paciente. Então, a gente vai fazer essa comparação do paciente, ele com ele mesmo, né? Eu vou usar um critério de base que a gente tem, né? Das amostras, da robustez de cada instrumento, mas também vou fazer essa investigação dele com ele mesmo.
Mas isso e outros aspectos que são importantíssimos, né? Às vezes os pacientes chegam, mas por que você quer falar com alguém da minha família? O que é muito comum, né? O adulto chega no consultório, ele vem sozinho, ele não vem com acompanhante, né? E a gente quer falar com alguém da família, alguém mais próximo, alguém com quem ele conviva, né? Ou o cônjuge, ou mãe, ou irmão, enfim, a quem a gente puder recorrer de informante, né, para poder conhecer um pouquinho mais dessa pessoa no dia a dia, fora as queixas que ele traz. E não é porque a gente não confia no que o paciente nos tá nos trazendo, né, mas porque é muito importante essa integração de informações. E as escalas também, a gente poder entender as escalas, que hoje a gente tem escalas também com estudos robustos para a gente poder investigar esses prejuízos no dia a dia, né? Então, como que esses prejuízos que não ficaram claros aqui nos testes cognitivos, mas o paciente está me falando que tem prejuízo, o familiar está me falando que tem prejuízo, o familiar trouxe prejuízo desde a infância. Como é que eu não estou vendo isso hoje no dia a dia? Então, essas escalas vêm para complementar isso também, para que ele nos traga como é que isso está ficando mais evidente nas tarefas onde ele vai precisar integrar todas essas funções executivas aí ao mesmo tempo, que no consultório tem, né? A gente tem um ambiente controlado. Sim, o ambiente é controlado, o tempo é limitado, as variáveis são controladas, né? A gente não tem emoção, a gente controla Sim, mais aspectos da motivação. Até certo ponto, né? E a gente tem sim, paradigmas que a gente tem uma motivação extrínseca maior com o paciente, uma interação maior com o paciente, outros menos. Mas, assim, é um limite ainda da avaliação neuropsicológica. Mas o mais importante, então, dos pacientes entenderem, dos profissionais entenderem, é que esse prejuízo cognitivo ele não precisa aparecer para a gente fechar o diagnóstico. Mas o sim. que é muito importante, então, e por que é importante ainda assim fazer a avaliação neuropsicológica? Porque tem pacientes com TDAH que apresentam prejuízos e outros que não apresentam. E o que Uhum, isso revela sobre a história? E eu acho do paciente, de quem ele é e de como ele funciona hoje, né? Isso é um ponto importante. Porque a avaliação neuropsicológica, ela serve para essa reescrita da história do paciente. A gente sim. reescreve, a gente reedita para o paciente quem ele é, né? A partir Uhum, dessa leitura desses sintomas e do funcionamento cognitivo. Então, o que acontece com o paciente que tem mais prejuízo no funcionamento uhum, em relação ao diagnóstico de TDAH é que ele é um paciente que ele vai precisar de mais apoio, de mais ferramentas sim. cognitivas, comportamentais, externas de compensação e a gente aí entra um tanto na parte de reabilitação, né, que usa Uhum, estratégias de compensação ambiental, de funções executivas, né, como um todo, para que o uhum, paciente consiga ter uma maior chance de performar melhor, né, nas suas tarefas no dia a dia. Ele precisa de mais apoio, de mais estratégia, de mais monitoramento. E aí, claro, né, na história de cada adulto, de cada indivíduo que está ali na nossa frente, a gente vai ajudar a escrever quais estratégias vão fazer sentido para a demanda da vida de cada um, né? Porque não se trata sim. aqui da gente ir somente, agora vamos fazer tarefa de atenção, vamos fazer exercício de atenção sem parar, porque isso não vai se Uhum, transferir, a gente já não. sabe disso, né? Isso não vai se transferir para a vida da pessoa de uma forma imediata, né? Mas sim, Uhum, essas tarefas de treino elas são válidas para a gente entender os processos cognitivos, para o próprio paciente entender os processos cognitivos que precisam ser melhorados na vida dele, né? No dia a dia dele. uhum, Então, acho que esse é um ponto bem importante também aí para a sim. gente entender, né? Para as pessoas também não acharem que não, então não precisa fazer avaliação neuropsicológica, porque tanto faz. Não, né? Não, A gente não, precisa tanto faz. entender muito bem esse perfil cognitivo para entender o nível de suporte que o paciente precisa também, né?
Sim, para que possa direcionar melhor, né? Então, eu costumo falar para os pacientes, a avaliação neuropsicológica nessa fase, ela tem sim um efeito terapêutico, mas também, principalmente, para a gente poder, de forma mais assertiva, orientar esse caminho a seguir, né? Então, o que vai ser o ideal? É uma demanda que está exigindo uma intervenção farmacológica nesse primeiro momento também, para que ele possa procurar o médico, ou se já veio, né, do médico com essa dúvida, isso também é muito comum, né, o médico encaminhar para nós, para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva, né, no tratamento farmacológico, esse tratamento combinado com a psicoterapia, a reabilitação, né, todo o contexto do paciente, para a gente orientar melhor e ser mais assertivo e ele conseguir desenvolver todas as suas potencialidades, né? Sem as pedrinhas ali no sapato, a gente ir tirando essas pedrinhas aos poucos. Isso mesmo. E eu acho que uma pergunta também que a colega colocou em seguida, revoltando aqui para o chat, né? Uhum. Foi sobre. é, ela falou assim, sobre os prejuízos atuais não serem relacionados à parte emocional, né? Da depressão, da ansiedade. E aí é um ponto muito importante para quem está fazendo o diagnóstico, quem está buscando o diagnóstico. Os sintomas de ansiedade, de depressão, eles têm tratamentos excelentes e diversos do ponto de vista da medicina e da psicologia, tá? Da Sim. psiquiatria e da psicologia para esses Uhum. sintomas, né? Para esses transtornos. Então, tanto as psicoterapias, né? Quanto a medicação. Então, um ponto realmente muito importante, quando existe uma confusão, uma falta de certeza sobre a permanência desses sintomas, até assim sobre a história está clara, mas atualmente a gente não sabe como esses sintomas de TDAH realmente estão, porque o paciente está muito deprimido, está muito ansioso. Qual é a conduta? O paciente precisa tratar ansiedade e depressão, para que Uhum. posteriormente ele possa voltar então para o consultório de neuropsicologia e fazer uma avaliação que considere a Uhum. ausência desses quadros, nesses sintomas Sim, desexecutivos e desatentos, né? De sim, dificuldade de autorregulação. Isso vai contribuir muito para a gente entender o real cenário desse paciente, mas ele precisa sim ter esse tratamento, né? E talvez um ponto importante aqui é para os profissionais, a gente deixar um alerta para os profissionais não se atropelarem, né? Não se anteciparem ou não se sim. pressionarem em tomar um posicionamento quando às vezes não é possível Não tem como. fechar. Uhum. Isso Sim, você precisa vai ser orientar. reavaliado longitudinalmente. E a Sim. avaliação longitudinal parece que é uma coisa que, tanto na pós-graduação, né, na graduação, então nem se fala, não se fala sobre isso, né? Porque parece que tu não pode avaliar nenhum paciente longitudinalmente, né? Tu precisa ver o paciente uma vez e Não, é conseguir ali necessário, né? ter todo o cenário. Claro que é o ideal, né? A gente ter uma avaliação Uhum. muito assertiva e num tempo menor possível. Contudo, nem sempre isso é realista e não é isso que Sim. acontece na prática clínica. Então, essa Não. comunicação sobre a importância do paciente fazer um acompanhamento longitudinal sobre esses diagnósticos e, claro, ir tratando os sintomas ao longo disso, né? Sim. Isso é uma coisa muito Uhum. recorrente, né? E é algo que a gente sempre vai deixar muito claro para os pacientes. Então, às vezes, está com um quadro mais agudo ali, algo que está trazendo uma interferência, e que, claro, que a gente vai ter essas interferências também no exame cognitivo, ele vai poder ter um desempenho diferente por conta desse quadro, então ele vai precisar. A gente pode levantar esta hipótese de um possível TDAH, mas tem um quadro aí que precisa ser o alvo terapêutico nesse momento, que é algo que precisa de intervenção imediata e a gente poder reavaliar num outro momento. Então, essa reavaliação, essa avaliação longitudinal acontece com bastante frequência. Né? Não é pouco, porque a gente precisa ir acompanhando mesmo para poder trazer, até orientar melhor todas essas recomendações que a gente, o que vão ser os alvos principais, né, em cada momento que o paciente está passando. Perfeito. Rê, passamos do nosso tempo planejado aqui da live, porque eu acho que Olha o só. assunto tá muito bom, né? Tem muito assunto. Aham, tem bastante. A gente nem percebe que está passando. Viu?
Viu? Eu te falei que era bem, bem gostoso, né? Muito bom a gente Ah, trocar, que principalmente com bom. quem a gente sabe que tá afiado, né, para discutir, para realmente contribuir. Então, eu tenho certeza Uhum. que essa live contribuiu muito, né, para o conhecimento tanto de neuropsis quanto de pacientes em relação à busca desse diagnóstico, da diferenciação desses sintomas, né? Então, Uhum. agradecemos muito vocês que ficaram aqui conosco. E aproveito para fazer o convite para vocês conhecerem a mentoria Neuropsi Mais Leve, que é um programa de acompanhamento de carreira de aperfeiçoamento em neuropsicologia e que temos a Renata como nossa supervisora clínica aí dentro desse acompanhamento, né, Rê? Conheçam, gente, venham, é muito bom, vale muito a pena. Somos suspeitas, mas é verdade, né, Rê? É verdade, vale a pena conhecer. Venham, venham conhecer. Só venham. Então Obrigada, é Anny, só. muito obrigada pela oportunidade, para todo mundo que estava aqui também. Querida, eu agradeço muito. Certo, amadas? Bom trabalho, então. Beijo. Obrigada. Bom trabalho. Bom dia para todos. Beijo, tchau. Tchau.